sabe que nós geralmente aqui cumprimos o horário, já deu às 10 horas. Quero já logo passar a palavra para o doutor Vogani, fazer a abertura e conduzir a nossa palestra. E, ao final, eu farei o fechamento das considerações. O doutor Vogani é um membro do IDETO, né? Agora doutor em Direito Eleitoral, doutrinador renomado aí no livro de inelegibilidade, servidor do TRE do Maranhão, né, doutor Vogani? Então, assim, dispensa o currículo extenso, mas, em resumo, é membro da Bradep. Então, assim, é uma pessoa de renome no direito eleitoral hoje, pelo que a gente agradece, viu, doutor Vogani? E é uma honra tê-lo aqui no IDETO conosco. Eu passo a palavra à Vossa Excelência para conduzir aí a nossa palestra aí com o doutor Fábio. Bom dia, colegas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma oportunidade e hoje com muita felicidade para fazer aqui a apresentação da palestra do meu amigo Fábio. Fábio é servidor do TRE Maranhão também, meu colega. É assessor de desembargador eleitoral há alguns anos, vários anos, é uma autoridade no eleitoral, sem dúvida nenhuma, mas muito mais ainda nessa parte de inteligência artificial, que eu confesso para vocês que eu sou um analfabeto completo e ele deve ter algo além de um pós-doutorado, um domínio incrível, e hoje ele vai trazer essa perspectiva para a gente com muita clareza, porque ele tem uma formação multidisciplinar, além da formação jurídica, tem formação pedagógica também e especialização em neuropedagogia, então é a pessoa mais adequada e mais apropriada para conversar com a gente sobre essa matéria. Já está dando curso aí para os TRS sobre o uso da inteligência artificial e eu acho que, por ser um tema importantíssimo para todos nós, né? Seja os que estão do lado de cá do balcão, seja vocês que estão do lado de lá, acho que vai ser uma manhã muito proveitosa para a gente. Então, Fábio, a bola está com você, meu amigo. Obrigado, gente. Bom dia a todos e todas aí. Consegue me ouvir perfeitamente? Ótimo, que bom. Obrigado pela apresentação carinhosa, doutor Vogani. Não tem como denominá-la de forma distinta. Doutor Márcio, presidente, agradeço pela confiança e pelo convite, e queria começar aqui seguindo os protocolos já habituais, né, que nós somos devidamente já treinados para fazê-lo em instruções oficiais, e é um hábito que eu estou trazendo para a vida, de uma forma geral. Está sem som, Fábio. Perdão, eu estava falando sobre a minha autodescrição, um hábito já protocolar que eu já trouxe do TRE do Maranhão. E, para começar, sou um homem negro, careca, né, desprovido de cabelos, os poucos que me restam são grisalhos, tenho um cavanhaque grisalho também, uso óculos, estou trajando no momento um blazer claro, uma camisa escura por dentro, ao fundo uma TV com uma paisagem urbana. Gente, o convite aqui me veio bem a calhar, embora a gente esteja num momento de transição e que é bem preocupante, um pouco preocupante para o Poder Judiciário, porque temos aí uma notícia de última hora que o CNJ está reunindo amanhã, o comitê de IA pela primeira vez, né? E aí, daí podem sair algumas coisas relacionadas a questões de segurança que eu vou abordar mais para frente. Doutor Márcio, doutor Vogani, tenho aqui permissão para compartilhar a tela? Sim, fica à vontade, doutor Fábio. Ok, obrigado. Vou tirar só aqui a janela para evitar o efeito. Conseguem ver? Sim, tá bem. Então, gente,
O que a gente vai tratar nessa manhã, nesses 40 minutos, é basicamente do que eu tenho chamado de ecossistema jurídico aumentado, né? Nós temos hoje, com o advento da inteligência artificial, mudanças altamente estratégicas na forma de se abordar ou de se tratar o direito, no caso concreto, o direito eleitoral, mas o direito de forma geral. Nós saímos, então, de uma advocacia ou de um tratamento jurídico clássico, né, para o que eu chamo de advocacia estratégica. Hoje, é bem possível que você delegue a um robô, é o que a gente chama de robô, popularmente, né, conhecido como robô, um teste de estresse jurídico, por exemplo. Né? O que é o teste de estresse? Via de regra, quando éramos todos aqui, continuando sendo estudantes, sempre que a gente queria defender uma tese, a gente submetia ao nosso lado mais crítico essa tese para saber se ela resistia ao nosso lado mais crítico. Bom, a notícia boa é que a inteligência artificial ajuda muito com isso. Né? Um exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco seria um assistente virtual dentro de um dos modelos, uma das ferramentas que a gente vai escolher aqui, para que ele faça esse teste de estresse à nossa tese. Então, veja bem de onde que a gente veio. Viemos aí de uma análise estritamente humana, analógica, baseada em livros escritos. E hoje não. Para quem não sabe, contando um pouco da história da inteligência artificial, o que se chama hoje de chat GPT, ou Gemini, ou qualquer outra ferramenta, é a forma democratizada de acesso público e universal a uma ferramenta que já existe desde a década de 70. A inteligência artificial, ela foi criada num contexto de programação, né? Não sou programador, não tenho formação na área de programação, mas ela foi criada em um contexto de programação, análise e desenvolvimento de sistemas. Em um primeiro momento, uma inteligência artificial tradicional para fazer tratamento de dados, mas a época que criada não era o escopo, não era o objetivo final da inteligência, era gerar conteúdo novo. O salto quântico que se deu de 2017 para cá, com os modelos primeiros criados pela empresa OpenAI, que é a detentora dos direitos e a criadora do ChatGPT, foi exatamente a capacidade da inteligência artificial não só mais analisar dados, mas de gerar um conteúdo novo, conteúdo esse baseado em previsibilidade. Dr. Rogani, eu tenho uma piada péssima que nunca ninguém sorri, porém, eu sempre uso, mesmo que sorriam apenas do contador, para ilustrar um pouco essa situação do que vem a ser a capacidade generativa da inteligência artificial. Tinha um professor de história que ele sempre dizia: hoje não se preocupe que a prova vai ser fácil. Eu sempre gosto de contar essa história porque ela ilustra bem. Professor, como assim fácil? A primeira questão, quem descobriu o Brasil é Pedro Álvares K. A letra A vai ser Brau, a segunda D vai ser Brel, e a terceira letra lá, a letra C vai ser Bril. Professor, essa daí vai ser fácil mesmo. O que é que isso tem a ver, gente, com inteligência artificial? O treinamento dos modelos de linguagem, porque invariavelmente todas as IAs públicas aí disponíveis na internet, elas são modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem. Grandes por quê? Porque são baseados em farto material de treinamento, textos, áudios, vídeos mais recentemente, né, porque o Big Data aí, Facebook, Instagram, TikTok, ele captura um terabyte, sei lá, alguma quantidade muito superior a terabytes de informação todos os dias. Só que, num primeiro momento, as inteligências artificiais eram treinadas com texto. Então, a informação do descobridor do Brasil deve ter aparecido umas tantas vezes. A probabilidade de você perguntar quem descobriu o Brasil para uma IA e ela responder que foi Pedro Álvares Cabral, ela é baseada em matemática, em probabilística. E a probabilidade de você fazer uma pergunta sobre algo que ela não tem necessariamente na base de dados dela, ela também é baseada em matemática probabilística. Ela vai, basicamente, colocar as palavras que ela espera que matematicamente vai satisfazer a sua pergunta. Esse, em grosso modo, é um jeito bem simples, bem grosseiro, bem rápido,
bem rasteiro de definir o que vem a ser a inteligência artificial, nesse caso que eu contei, a inteligência artificial generativa. Daí é que a gente consegue criar conteúdos. Então, o teste de estresse jurídico é apenas uma das aplicações. Como a ideia aqui é transitar da petição à corda, eu falo um pouco sobre o Ministério Público, que pode fazer análise instantânea de provas em representações. Trouxe como exemplo a propaganda irregular eleitoral, porque depois das prestações de contas, estatisticamente, é a maior quantidade de ações da Justiça Eleitoral. Para a magistratura e para a assessoria, não tem nem o que discutir. Quanto mais texto você tiver, mais contexto você der para a inteligência artificial, mais ela vai trabalhar bem. No caso do magistrado ou da magistrada, ele já recebe um processo completo, por assim dizer. Você tem uma inicial, você tem uma contestação, uma defesa, para os casos que não convém aqui representação por propaganda. Se fosse o caso de se ter réplica, e aí o magistrado ou a magistrada recebe aquele contexto completo. Ele tem pontos, ele tem contrapontos, ele tem argumentos e contra-argumentos. E para a inteligência artificial, o melhor dos cenários, o melhor dos mundos para a obtenção dos melhores resultados é contexto. Quanto mais contexto, mais texto. A realidade de transformação. Esse ecossistema, gente, é um ecossistema que já é uma realidade, já não é mais uma visão de futuro. Pode ser que ainda seja uma realidade restrita a poucos, né? Todos nós estamos ainda engatinhando, conhecendo como funciona a inteligência artificial, testando ferramentas, mas muito mais do que testar ferramentas, o importante é que você entenda a cultura da inteligência artificial, que é, sim, não se pode negar uma revolução que realmente considero eu irreversível, salvo o melhor juízo. Então, já não se fala mais em IA no futuro, se fala em IA já em fase de implementação, IA no presente. Trouxe aqui uma pequena construção de caso para demonstrar para os colegas que seria o papel da advocacia do Ministério Público. Muitos sabem aqui, todos praticamente, que estamos aqui em um meio de pessoas profissionais militantes em direito eleitoral, que o Ministério Público também é legitimado ativo para praticamente todas as ações afetas ao direito eleitoral. Então, o começo de um caso, entre aspas, dá-se não só pela advocacia eleitoral, também pelo MP. Ele também funciona como um impulsionador, aí, um personagem que tira o Poder Judiciário da inércia. E aí a gente começa a ter umas etapas de como poderia ser implementado o uso da inteligência artificial. Eu começo falando para vocês sobre a pesquisa jurídica acelerada, Dr. Rogani, que é algo que eu considero um dos melhores ganhos que a inteligência artificial. Realmente é algo que consegue tirar você do zero no que diz respeito ao referencial teórico. Óbvio que existe muita literatura nas nossas bibliotecas. Eu, pelo menos aqui atrás de mim, eu tenho por volta de uns 150 livros jurídicos que eu não os abandono nunca. Porém, quando você tem uma inércia, não sabe necessariamente por onde começar, o start da IA ele é fantástico, né? Então, eu falo de pesquisa jurídica acelerada, porque você tem 7, 8 minutos, e vocês vão ver daqui a pouco em um pequeno vídeo que eu gravei, que eu tive que realmente acelerar, porque esses 8 minutos já demorariam para o contexto de 40 minutos de uma apresentação. Redação de alta performance é algo que nem se discute. Eu gosto de contar a história de que eu estava envolvido em 2023 em um projeto de simplificação. Fiz um estudo bem formal sobre simplificação de linguagem, como sendo uma das metas do CNJ, para que o direito abandone ou não abandone, mas respeite um pouco mais a acessibilidade do cidadão comum e que se simplifique a linguagem jurídica utilizada nos tribunais. Linguagem técnica não pode nem deve ser abandonada, mas o jargonês sim. E aí esse projeto ele foi totalmente embaçado, dizimado, amassado, destruído pela IA. Esse projeto eu engavetei porque realmente é algo que o meu estudo eu consegui transferir para a inteligência artificial, e ainda que eu não tivesse conseguido os modelos de linguagem mais recentes, eles praticamente não
precisam mais que você solicite a eles que escreva com uma redação de alta performance. Como eles são treinados em textos clássicos, claro que eles são treinados também em textos mal escritos, mas como eles são treinados em textos clássicos, eles têm o hábito, muito entre aspas, e aí quando eu fizer comparações aqui entre homem e máquina, sempre entendam que há muitas aspas envolvidas. Mas eles têm, a IA tem o hábito de organizar estruturalmente, articular a lógica de uma frase para que você considere aquela redação uma redação de alta performance. Já falei um pouco do stress test jurídico, é um teste de resiliência de teses, que eu fazia muito na época de estudante universitário, fazia demais, mas era exercício solitário, onde eu tinha o meu lado sonhador, da tese que eu gostaria de defender, queria ver vencedora em um tribunal, e transferir essa inteligência para a inteligência artificial. Hoje eu faço stress test, que é teste de esforço, né, totalmente informatizado, totalmente com base em inteligência artificial. Então, esse vou voltar aqui à tela, para ver que esse é um pequeno resumo do que a advocacia eleitoral pode se beneficiar. Ela parte aí de uma advocacia eleitoral não estratégica, para não dizer uma outra palavra inadequada, mas para uma advocacia eleitoral estratégica, assim, baseada em pesquisa, em redação de alta performance e em teste de esforço de tese. Tudo isso, gente, a gente já fazia quando eu era estudante, a gente já fazia, né, há 2 anos atrás, de uma forma um pouco mais analógica, com a nossa literatura, com o nosso referencial teórico. Hoje a gente vai continuar fazendo isso, porém a gente vai incrementar a nossa estratégia com ferramentas de inteligência artificial. A grande questão das revoluções, né, a grande questão das conquistas é, por exemplo, se um povo, fazer uma analogia com a conquista dos povos, se um povo entra no processo de, vamos dizer assim, não diria de dominação, mas se o povo entra no processo de migração e passa a conviver com outro povo, alguma cultura do povo que recebeu os migrantes vai ficar remanescente. Então, eu sempre digo que a revolução da inteligência artificial, ela não nos faz abandonar o papel, ela não nos faz, ela faz com que a gente continue se beneficiando da forma clássica de trabalhar e de estudar, porém, com alguns incrementos que são bastante interessantes, até tendo em vista a tacocracia que nós vivemos, para usar uma palavra do Mário Sérgio Cortella, né, a ditadura da velocidade. A pesquisa jurídica profunda, ela sim, pode ser potencializada pela IA. Por exemplo, a IA pode ajudar a fazer a identificação de padrões ocultos na jurisprudência e na doutrina. Ela pode também fazer análise contextual refinada, ela busca por palavras-chave, ela compreende as nuances de cada precedente e pode fazer um cotejo com contextos fatuais para o caso concreto que cada um dos senhores e senhoras estiverem trabalhando. Insights preditivos e estratégicos é algo da funcionalidade da inteligência artificial que eu acho mais interessante, é quando você tenta requisitar para ela, doutor Márcio, aquela funcionalidade de uma bolinha de cristal. O que aconteceria se? É uma pergunta que eu costumo fazer quando eu estou discutindo teses comigo mesmo e peço a ajuda da inteligência artificial. O que aconteceria se o tribunal decidisse dessa forma? E aí é uma forma de você também ampliar a sua criatividade, porque você tem, para repetir a questão das asas, né, uma pessoinha ali, um assistente ali que pode te ajudar com esse debate, que antes era solitário e agora não precisa mais ser tão solitário assim. E aí, bom, aqui eu trago só um exemplo bem simples de como você poderia fazer um prompt. E aí, para quem não sabe, o prompt, gente, é qualquer texto que você insere em uma ferramenta de inteligência artificial. Esse conceito de prompt, ele vem da análise e desenvolvimento de sistema. Ele foi pensado inicialmente como uma área para receber comandos em linguagem de máquina, em linguagem de programação. Mas com a popularização e a democratização e a acessibilidade do ChatGPT e afins,
O prompt hoje ele é muito mais conhecido como o texto que você digita, aquele oizinho que você dá para o chat GPT. Então, para quem ainda não sabe, está neófito aí, o prompt é qualquer texto que você inicia uma conversa com uma ferramenta de inteligência artificial. Você pode fazer, por exemplo, um teste de estresse de tese jurídica da seguinte forma bem simples. Eu trago um exemplo bem simples. Haja como um juiz eleitoral experiente e cético. Analise a seguinte tese em uma representação por propaganda irregular e aponte as 3 principais vulnerabilidades argumentativas. Então, gente, você está transferindo aí para uma máquina não a sua inteligência, você está transferindo a capacidade criativa de imaginar o que poderia dar errado com sua tese. Ok? Fique bem claro que você não transfere a sua inteligência, ao contrário. Você usa a sua inteligência para administrar eventuais respostas enviesadas que ela possa vir a trazer. Esse aqui é um exemplo bem simples, né? Nos cursos que eu ministro, eu costumo dar exemplos mais significativos para os contextos. A implicação prática disso é que a IA pode sim antecipar contra-argumentos e possíveis dúvidas do julgador. E aí você consegue concretizar uma tese mais fortalecida e ainda se preparar para eventuais sustentações orais. Não, esse é um exercício que eu considero muito indicar para todos os militantes do direito eleitoral, onde a sustentação oral é em segundo grau. É claro que audiências de instrução também, porém, em segundo grau, elas são bem valorizadas pelos membros da corte. E já vi casos aí, doutor Rogani, de muitas teses muitos processos terem pedidos de vista por conta de belíssimas sustentações orais. Agora, você tem um auxiliar mais aí que pode lhe ajudar com que exatamente qual ponto você pode tratar numa dessas sustentações orais, além da parte escrita da sua petição. Redação de alta performance, já falei antes da IA, a gente fazia uma redação manual um pouco mais demorada. Eventualmente, em um momento ruim, nós tínhamos argumentos dispersos por não estarmos totalmente focados no contexto ou na situação. Usávamos uma linguagem genérica e eventualmente a gente poderia ter um poder persuasivo um pouco interferido pela nossa condição emocional daquele dia. Nem todo mundo, todo dia, está em um dia bom, em um momento bom, e o prazo do direito eleitoral especificamente, ele é aquela coisa que todos nós já sabemos, né? Bem exíguo mesmo, e bem, às vezes, até desesperador. Com a IA generativa, você consegue otimizar de forma automática essa redação, você consegue dar coesão para os seus argumentos, você consegue direcionar a linguagem e consegue, sim, aumentar seu impacto persuasivo. Você tem noção, doutor Rogani, você pode criar um assistente no ChatGPT ou Gemini, que é a ferramenta que eu vou mais falar hoje aqui, por conta de que o tribunal nos presenteou com a assinatura do Gemini. Você pode criar um assistente para melhorar o seu impacto persuasivo. Então, você entrega para ele uma peça, petição, recurso, defesa, ou até mesmo uma sentença ou um voto em segundo grau, e diga, olha, IA, me ajude bem aí, porque eu estou achando que meu argumento não está persuasivo. E aí você pede para ela tratar cada um dos argumentos passo a passo e te dar estratégias para melhorar a persuasão. Muito interessante essa técnica, usem, porque funciona bastante mesmo. O grande lance, gente, que eu costumo dizer que a IA, ela aumenta, ela amplia, ela expande a nossa capacidade criativa. Vocês vão ver que ela não deixa ninguém menos inteligente, ao contrário. Ainda hoje, nos próximos minutos, eu vou falar por quê. E aí eu trouxe aqui um pequeno exemplo, gente, do que seria, em função do nosso tempo, eu tive que realmente acelerar bastante aqui as coisas. Então, vamos ver. Todo mundo está vendo? Aqui tem um videozinho de um assistente que eu criei no Gemini chamado Peticionador. E aí, como peticionador, eu criei para ele me pedir provas. A prova é um dos requisitos para que ele funcione bem. Nessa demonstração, eu não coloquei prova, então eu pedi para ele começar sem as provas. Aí ele analisou as provas, está bem rápido mesmo, mas é porque por conta do nosso tempo. Eu posso até diminuir um pouco a velocidade aqui e voltar. Tem uma etapa aqui que ele diz, análise e resumo das provas, identificação das propostas. E aí ele me dá uma opção. Ele me dá uma opção, 2 opções. Ele entende
pelas provas que eu juntei, se fosse o caso, aqui é só uma demonstração, eu poderia entrar com uma tese sobre outdoor, ou com uma tese também em propaganda em bem particular. E aí eu vou lá e escolho, não, esse aqui não era o caso de bem particular, esse aqui era o caso de outdoor, ok? Então, sigo adiante, informo para ele que seria a opção A, e aí ele começa a desenvolver toda a cadeia de pensamento dele. Esse prompt, gente, é um prompt assistencial, né? Explicando novamente, os prompts, eles podem ser isolados, como aquele exemplo que eu dei agora há pouco, que você simplesmente escreve na janela de chat o que você quer, haja como um juiz e analise essa petição. Ou ele pode ser assistencial, o que é o prompt assistencial? Você cria um assistente permanente, onde todos os dias você pode utilizar as funcionalidades dele, sem precisar dizer para ele quem ele é. Ele já vai saber que ele é como se fosse um juiz eleitoral bem experiente, um desembargador bem experiente para analisar aquela tese. Você já ganha o tempo do dia anterior, onde você teve que efetivamente digitar e dizer para ele quem ele era e o que é que ele teria que te entregar. Então, aqui, no começo do vídeo, vocês olharam, devem ter visto, se conseguiram, né, que é um peticionador com stress test. Eu fiz aqui um prompt assistencial, ok? Eu desenvolvi aqui um assistente para petições baseada na técnica de teste de esforço, voltado para representações por propaganda irregular em direito eleitoral. Então, vou soltar novamente o vídeo aqui, para vocês verem mais ou menos como é que fica o resultado desse processo. E aí eu falei que eu estava sem provas, e aí como ele era uma demonstração, e eu realmente não tinha provas no momento da gravação do vídeo, da tela, ele foi ali, eu fui conversando com ele para poder ele me entregar o resultado esperado. Então, eu escolhi outdoor, fiz ali definições dos pedidos. Isso aqui é interessante, ó. Ele já está preparado para me perguntar se eu quero ou não quero pedir tutela de urgência. Ele já está preparado para me perguntar se eu quero ou não pedir multa. Via de regra, toda representação termina se desdobrando em um pedido de multa. Então, seria automático. Mas ainda assim, e aí vocês devem prestar bastante atenção nessa estratégia, que é uma estratégia de não delegar 100% das decisões para a IA. Ao contrário, você, como a IA é seu assistente, é seu aluno, é seu aprendiz, você faz com que ela te pergunte, doutor, como é que você quer? Essa é a estratégia mental, para usar a palavra que foi muito moda na década passada, é um mindset perfeito para que você hoje lide com a inteligência artificial no direito eleitoral. Você pede para ela lhe questionar, você pede para ela perguntar para você como é que você quer decidir, e não delega o processo decisório para ela. Ok? Que fique bem claro, porque algumas pessoas confundem entregas com soluções prontas, né? Como se a IA fosse a panaceia e você tivesse que fugir ou sair da posição de responsável pelo seu texto. Muito pelo contrário. A cada dia, a cada ferramenta que surge, você é mais responsável pelo seu texto. Então, aqui, era um vídeo de, acho que de uns 8 minutos que eu acelerei para que a gente tivesse aqui. Ele trouxe uma jurisprudência no resultado dessa petição, é uma coisa que tem que ser pesquisada. Ele trouxe o valor da causa, eu não tinha preparado o prompt para que ele removesse o valor da causa, então ele entendeu, o meu assistente, que por se tratar de uma ação, ela necessariamente teria que ter valor da causa, mas como todos aqui sabemos nessa sala, não se aplica ao processo eleitoral. Então foi uma pequena demonstração aqui do que seria essa redação de alta performance, né, com paradas, com perguntas, com intervenção humana, não deixar a IA trabalhar sozinha. E aí, mutatis mutandis, eu tenho esse processo, essa mesma estratégia, esse mesmo mindset aplicado também ao Ministério Público, né? Fui informado pelo Dr. Vogani que, eventualmente, membros do MP ou servidores do eleitoral podem se interessar pela live, então trouxe aqui, em respeito ao público, alguma estratégia que é bem parecida com a estratégia utilizada para a classe dos advogados e advogadas. Análise de dados, né, você tem aí a possibilidade, em um processo de prestação de contas, de submeter notas fiscais, extratos eletrônicos, em aquele formato acho que todos aqui estão habituados com o Divulga Can de Contas, que é um sistema do TSE, que divulga informações das candidaturas, dentre as quais extratos eletrônicos que podem ser baixados em um formato de separação por vírgula. Então, você tem uma informação
que é ouro para a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela trata muito bem informações textuais e organizadas por vírgulas, por ponto e vírgula. Então, para o MP, se ele quiser, por exemplo, analisar alguma transferência, algum recebimento que ele possa trazer como suspeito, ele pode baixar o extrato eletrônico daquele candidato no Divulga Contas, submeter a inteligência artificial e dar uma série de comandos, ou criar um assistente prévio para que esse assistente já analise aquelas eventuais questões que o Ministério Público possa vir a trazer em processos de prestação de conta. Identificação de padrões é o que ele faz de forma mais interessante. Padrões, inclusive, que envolvam matemática, valores. Você recebeu aqui R$3.000 nesse seu extrato aqui, e aí você tem R$2.900 só para um fornecedor. E aí esse fornecedor, o CNPJ dele, não está batendo com o banco de dados da Receita. Então, tudo isso pode ser submetido aí ela pode analisar isso de uma forma bem mais rápida do que a gente tem feito ultimamente de forma humana. Atuação proativa, fiscalização baseada em dados e evidências. Esse exemplo do extrato, ele serve bem. Então, gente, o que a gente tem hoje? O Gemini 2.5 Pro, por exemplo, eu considero uma das ferramentas mais interessantes e poderosas. Inclusive, foi nessa ferramenta, Gemini, que é da Google, que eu gravei todas as telas aqui para fazer as demonstrações para os senhores e para as senhoras. Com simples assistentes, né, com prompts personalizados, você pode fazer aí análise de textos de propaganda, você pode fazer identificação de padrões em documentos, você pode fazer resumo de materiais extensos. Inclusive, digo a vocês que a tarefa de sumarização são, depois da matemática, ou ali estão empatadas, pode-se dizer, são as tarefas que a inteligência artificial trabalha melhor. Você entrega um texto para ela empacota em linguagem de máquina, em linguagem matemática, e ela te entrega um resumo em linguagem natural, da melhor forma que você puder imaginar. Sumarização, para nós da área jurídica, é o melhor que a inteligência artificial pode nos entregar, garanto a vocês. O que não quer dizer que ela não tenha a capacidade de compreensão e a capacidade crítica, né? Vocês se espantariam se vissem alguns assistentes com os quais eu trabalho, com o nível de capacidade crítica que a gente consegue embutir em um prompt para fazer com que a IA nos traga perguntas que talvez em um momento de distração nossa nós não tivéssemos aí abordado, ou pelo menos imaginado que seria possível esse tipo de questionamento em relação a uma determinada tese jurídica eleitoral. Verificação de consistência argumentativa, sim, ela separa argumentos ponto a ponto, e aí você pode pedir para ela ser um pouco mais crítica e dizer, esse argumento tem ou não tem consistência? E aí, eventualmente, você pode criar uma base de jurisprudência, submeter para ela qual a consistência desse argumento com base nesses precedentes. Você junta ali 3 precedentes, e aí pode ser um contra, um a favor, de repente você tem uma tese aí, ainda que haja precedentes contrários à sua tese, você tem uma tese um pouco mais trabalhada, né? Padrões de propaganda irregular podem sim ser detectados pela IA. O uso indevido de símbolos públicos, gente, a capacidade de análise textual era o que se tinha de melhor em inteligência artificial. Entretanto, os modelos estão evoluindo em uma velocidade muito, muito grande, muito intensa. E aí hoje sim você consegue ter leituras de fotos, né? Leituras mesmo de fotos. Então, símbolos podem ser interpretados pela inteligência artificial, claro, utilizando o que eu chamo de regra de ouro, revisão humana sempre, nunca confie, sempre revise. Essa é a regra de ouro, nunca confie, sempre revise. Mas sim, a IA tem capacidade teórica de analisar símbolos e deduzir informações conforme o prompt que você determinar a ela. Propaganda antecipada, por óbvio, você informa a data do período que é permitida a propaganda, e aí ela pode ajudar você a avaliar critérios sobre se aquela propaganda, especialmente as negativas, né, pode ser considerada antecipada ou não. Ataques pessoais desproporcionais, para falar um pouco mais da propaganda negativa. Veiculação em locais proibidos, sim, gente, a IA reconhece fotos, e quando o prompt é bem feito, você tem lá uma definição do que são locais públicos ou proibidos, ela sabe dizer com base em uma foto se aquele local confere ou não com a programação. Quando eu falo em programação,
em linguagem natural. A grande vantagem da inteligência artificial democratizada, essa que eu chamo de pública, é que a gente não precisa saber programar. Então, se você der essa programação em linguagem natural, ela vai sim saber reconhecer se ali tem fotos de veiculação de materiais em locais proibidos. Olha o quanto isso é bom para a gente que milita no eleitoral. Acho que eu fiz aqui algum link. Esse aqui eu não vou parar, porque eu já vi que o nosso tempo está bem adiantado, doutor Volgani. Ele basicamente seria um parecerista ministerial, e aí o Ministério Público, como ator, como dos atores do processo, ele já começa também a sair em vantagem para o caso concreto, porque ele já tem ali, sob sua análise, tese da representação, tese da defesa, as provas relevantes. Nesse contexto, o Ministério Público já tem essa vantagem para o caso concreto, que não quer dizer que a classe advocatícia também não tem a vantagem. Ela tem toda uma gama de precedentes jurisprudenciais ou não, daquele TRE que ela atua, que pode sim ser usada como um fator de vantagem na construção das suas teses. E aí eu fiz aqui um robozinho, que a gente chama assim carinhosamente, né, um assistente virtual de IA, para minutar pareceres ministeriais, né, havendo aqui alguém que trabalha no Ministério Público. Pronto, aqui a gente tem, que ele já analisou aqui os prós e os contras, o argumento da defesa, o argumento da inicial, e já trouxe aqui o resultado para esse parecer. Não sei se eu deixei passar algum link, mas a ideia é essa, né? Todos os vídeos que eu gravei são nesse mesmo estilo. Um assistente, você submete contexto para esse assistente, e aí ele te entrega um resultado para o qual ele também já foi programado antes. E a gente chega aqui nas assessorias, né, e no órgão julgador, propriamente dito, onde os magistrados e magistradas, assessores e assessoras podem se beneficiar de estratégias com triagem inteligente, análise de pontos controvertidos e elaboração de minutas na forma de votos e acórdãos. Eu tenho aqui a estrutura do resumo de IA, por exemplo. Eu posso pedir para ele definir fatos incontroversos, pontos controvertidos, tese principal da acusação, tese principal da defesa e precedentes relevantes, né? Sendo que jurisprudência ainda é uma área sensível da inteligência artificial, e explico por quê. Não quero perder a chance de explicar. O que se chama de alucinação nada mais é do que a IA tentando resgatar uma informação única, por exemplo, um precedente em um número de um processo único, e não conseguir fazer aquele resgate específico daquele precedente, daquele número, daquele processo específico, porque ela tem um emaranhado de outros precedentes, de outras decisões, que ela pode ali no meio se perder. Então, uma das causas da alucinação, que recentemente foi descoberta por uma pesquisa feita por cientistas da OpenAI, sim, gente, as empresas de inteligência artificial têm cientistas de dados, todas elas. Então, tudo isso que a gente vê hoje aqui na palma da nossa mão é fruto também de trabalho científico. Os cientistas descobriram, gente, que uma das causas da alucinação é informação específica demais. Ora, se a IA ela foi treinada para gerar conteúdo novo, ela pode alucinar quando você tentar pedir para ela uma informação específica demais. E aí existe o segundo fator de alucinação, que é a inteligência artificial tem mecanismos de autoavaliação que ela não pode deixar de te dar uma resposta. Se ela deixar de te dar uma resposta, ela se autoavalia mal. E aí isso não é bom para o modelo de linguagem. Então, há recursos dentro dos modelos de linguagem para que ela te entregue uma resposta, ainda que não seja uma resposta que ela tenha certeza absoluta que é a correta. Então, esses dois fatores, tamanho da base de dados e a responsabilidade que o modelo de linguagem tem de entregar uma resposta ao usuário, são os dois principais fatores para a alucinação. Só a alucinação daria uma palestrazinha de 2 horas, para a gente falar sobre a alucinação. Gente, conclusão zero. Dr. Volgani, a gente teve a honra aí de ter passado por esse processo de mudança, de revolução cultural, e a sorte, né, de contar com o magistrado Dr. Ferdinando, no gabinete do TRE, que é um expoente na área também. Então, eu sou apenas um aprendiz de Sua Excelência, doutor
Ferdinando. Tivemos a sorte de zerar processos conclusos. A manchete aqui não faz justiça, porque ela dá a entender que a gente conseguiu zerar o gabinete. Não, não foi isso, gente. A gente zerou os processos conclusos. Saímos para lanchar, e quando a gente voltou, já tinham 17 na caixa de entrada do Rogan. Então, aqui, essa equipe aqui foi responsável para, em 49 dias, zerar o gabinete, o acervo de processos conclusos. Isso, gente, virou notícia, e eu gosto de mostrar não como autoenaltecimento, não, mas como uma prova de que, sim, a inteligência artificial, ela já está institucionalizada, já é uma realidade, e vira notícia quando as coisas dão certo. Se dão errado, também vira, mas não foi o nosso caso. Elas deram certo, muito certo para a gente conseguiu institucionalizar isso lá. Bom, aqui está um pouco da estratégia do Conclusão Zero. Se tiver alguém da área do TRE aí, eu posso melhorar um pouco essa explicação. E então, a gente tem hoje estruturação, né? Aí ajuda a montar o esqueleto de uma decisão. A gente tem análise crítica. O juiz foca na fundamentação, ele não foca mais em como ele vai escrever. Ele foca na fundamentação, ele foca numa decisão baseada em justiça. São os 3 elementos novos aí que a IA trouxe. Exatamente esse foco no julgamento crítico. Bom, como o tempo já está esgotando, eu vou demonstrar para vocês apenas aqui o link de uma sentença gerada por inteligência artificial. Como eu volto a dizer para vocês, né? Quanto mais se avança na linha do tempo processual, mais vantagem se tem para se utilizar a inteligência artificial. Por quê? Porque você tem mais contexto do caso concreto. Para a sentença, já deve existir a inicial, já deve existir a defesa, já deve existir provas, já deve existir parecer do Ministério Público. Então, a inteligência artificial já tem contexto suficiente para que ela possa obedecer aquele comando de tomar uma decisão. E sempre lembrando, gente, do risco que é você decidir sozinho, né? Então, aqui você pode pedir para a IA te dar opções, alternativas. Aqui eu fiz um exemplo bem simples, mas, na verdade, os prompts que eu tenho para o meu dia a dia, eles são muito mais complexos do que esse aqui. Aqui, a IA só está perguntando se você, juiz, quer dar procedência, improcedência ou extinguir o processo por perda superveniente do objeto. Só que você pode trazer essa interação para cada uma das etapas, cada um dos argumentos. Esse argumento é válido ou não? Ele tem supedâneo jurisprudencial, sim ou não? E aí, você tem uma sentença pronta, com base em um prompt bem feito, obviamente, e um contexto bem submetido ao seu assistente. Essa sentença pronta, no Gemini tem essa vantagem, você pode exportar diretamente para o Google Docs, e daí já fazer as últimas edições e transferir para o PJE. Não posso deixar de falar dos 3 pecados que eu considero capitais aí, né, porque você tem aí com o uso da IA uma responsabilidade compartilhada, doutor Rogani. Uma ética para o ecossistema, ela depende da atuação de cada um, efetiva de cada um desses atores. Então, a irresponsabilidade da assinatura, o risco, acreditar que a IA é infalível e usar seu texto sem validação. A realidade, a responsabilidade profissional é 100% humana e intransferível. Em 29 de setembro de 2025, ainda é intransferível. Se esse vídeo tiver aí na internet daqui a 5 anos e já tiverem formas de se transferir a decisão para a inteligência artificial, tudo bem, a gente já ficou para trás. Mas, no momento, essa delegação, essa responsabilidade é intransferível. Você não tem, inclusive, como abrir um processo contra um modelo de inteligência artificial porque ele te entregou uma sentença, uma petição errada ou um parecer errado. A confiança na alucinação. Você tem que desconfiar sempre sobre se aquela informação é verídica ou não. O risco, você usa citações geradas pela IA sem checar a fonte primária, qual seria a realidade? A jurisprudência é falsa, e ela vai queimar a credibilidade do profissional e induzir ao erro, sem contar nas consequências cíveis e morais dessa responsabilização. Violação de sigilo é um outro risco, né? Você não deve evitar inserir dados sigilosos em plataformas públicas de IA, e aí a história da reunião que vai ter amanhã no CNJ para se decidir se ainda é arriscado você subir dados sigilosos para a inteligência artificial. Eles se treinam com anonimização automática de dados. Isso é informação técnica e científica, não seria responsável de passar para vocês uma informação
software. Todos os modelos de linguagem, sem exceção, todos, eles trabalham e treinam a si próprios com informação anonimizada. Então, você sobe um processo com dados sensíveis ou sigilosos, pouco importa para o modelo quem é a pessoa, qual o CPF dela, o endereço dela, o e-mail dela. Não importa para o modelo, porque eles são treinados com menos informações possível para que eles entreguem um resultado mais genérico, porque já que é um modelo, já que é uma inteligência para gerar conteúdo, não interessa a ela dados específicos. E aí, voltando para a questão da alucinação, é por isso que ela alucina tanto, porque ela não é boa em te entregar de volta dados específicos, exatamente porque ela anonimiza informação para o treinamento dela. De qualquer sorte, a gente tem modelos que a gente não paga e modelos que a gente paga. Em todos os modelos que são contratados, seja por pessoa física ou jurídica, existe uma cláusula de confidencialidade de tratamento de dados, ok? Já todas elas respeitando a LGPD e aquela outra sigla da União Europeia, que eu esqueci o nome agora, perdão. É um conjunto de regras, União Europeia, Estados Unidos, que é inclusive, base para a LGPD brasileira. Pecado capital, a gente seria responsável de fazer essa assinatura, né? A IA fez tudo, eu só assinei, né? Como é que você pode transferir essa responsabilidade para a IA? Não tem como. Pecado capital 12, confiança na alucinação, não se deve confiar, porque você deve, para dados específicos, sempre achar que ela pode estar realmente alucinando. Violação de sigilo, há sim esse risco como há no Google Drive, como há para quem é um pouco mais antigo aqui, lembra do Dropbox, onde a gente colocava fotos, colocava arquivos antigamente, o mesmo risco que a gente corria no Dropbox, a gente corre hoje nos data centers responsáveis pelo processamento e armazenamento de dados frutos da IA. Lembrando que para a inteligência artificial, dados não são necessariamente armazenados, eles só são utilizados para treinar e evoluir os modelos, ok? Por isso que o risco é até menor do que a época do Dropbox, porque hoje os dados são apenas utilizados para treinar modelos. Porém, nos modelos que a gente contrata, esses dados não são utilizados para treinamento. Sempre validar quais são as boas práticas, sempre validar, proteger os dados, né, assumir a responsabilidade e manter a transparência. Caminhando já para o final, a gente tem aqui uma nova linguagem processual, onde advogados, promotores, juízes, juízas, assessores são beneficiados pela forma de utilizar a inteligência artificial. O futuro da colaboração, ele é um futuro de colaboração aumentada. Estratégia, análise crítica e justiça séria, ela depende da nossa responsabilidade enquanto profissional e, via de regra, via de consequência, da nossa responsabilidade enquanto usuário da inteligência artificial. Então, seria mais ou menos essa a nossa jornada da petição ao acordo, né? A gente quer eficiência, a gente quer qualidade, a gente quer justiça, mas a gente não quer perder aí tudo o que o nosso modo analógico de aprender e de entregar resultados nos trouxe até hoje. Eu queria compartilhar com vocês aqui o que já aprendi, né, como lições em apenas 2 anos estudando inteligência artificial. A IA não vai me substituir, mas alguém que a usa cotidianamente provavelmente irá. Essa é uma frase de um dos cientistas responsáveis pela criação do ChatGPT, antes mesmo dele entrar na internet, né. Como falei, o GPT já existe desde 2017, talvez até um pouco antes, ele já existia. O cientista deles, ele falou isso aqui, e realmente é algo que é a nossa realidade. Ela não me substitui, por enquanto, em setembro de 2025, mas alguém que usa IA todo dia, essa pessoa, sim, ela pode tomar meu lugar, ou pelo menos ocupar uma posição melhor do que eu naquele contexto profissional. A consequência, usar a inteligência artificial pode me garantir posição de vanguarda, pode sim, gente. A outra lição, a IA me deixou mais inteligente, pois hoje eu pratico a meta-inteligência. O que seria isso? Seria patrocinada pelo Zuckerberg? Não, gente, meta-inteligência é quando eu parto da minha inteligência para ensinar outra inteligência, para conduzir outra inteligência. É subir um nível de inteligência. Eu diria hoje que a gente tem uma inteligência professoral ou magisterial. Essa é a consequência. Usar a IA pode me levar a um outro nível, que é a magisterial. Ou seja, o melhor dos contextos é eu ser o professor, e não o aluno da inteligência artificial. Ou pelo menos usar isso em momentos distintos. De noite, quando eu estiver me atualizando, usá-la como aluno, mas quando eu estiver trabalhando e entregando resultados que serão submetidos a todo o ecossistema jurídico, eu ser o professor dela.
A IA me deixou mais humano. Sim, gente, se eu consigo reduzir o tempo de fazer determinadas tarefas, eu consigo ter tempo para ser mais Fábio, ter tempo para ser mais eu. E a consequência disso é a melhor de todas, né? É mais tempo, mais qualidade de vida, mas é a atenção, tempo de qualidade com a minha família, com as pessoas que eu realmente amo. Então, essas são as 3 grandes lições que eu queria passar para a audiência, agradecendo a atenção de todos e todas. Me disponho a partir de agora para perguntas. Eu disse que eu sou uma metralhadora, Dani. Então, excelente, inclusive, para abrir a nossa perspectiva para muita coisa. Eu já acompanho as falas do Fábio e hoje já me apareceu mais coisa que eu não conhecia, gente. Então, vamos começar aqui. Quem quiser se manifestar, fazer uma pergunta à vontade, o presidente vai começar aqui. Doutor Fábio, vou agora apenas fazer a pergunta, as considerações eu farei ao final. Uma das preocupações da advocacia, que a gente já tem começado a ver isto, é a questão que o senhor até colocou aí da revisão. Não sei como é que vai ter esse controle de revisão. Me parece que já tem algo do CNJ especificando o uso de IA, me parece que já é uma resolução, algo nesse sentido, uma recomendação, não sei ao certo, estipulando o uso de IA, e a nossa preocupação é como que vai ter esse controle de revisão, igual o senhor colocou aí, deixar tudo para IA, nós já temos visto aí, né, algumas postagens de jurisprudência que não existiu, em sentença, número de lei que não existiu, então isso nos causa uma grande preocupação, porque acaba que vai dar problema para a parte, problema para a advocacia, que nós vamos ter que estar embargando e vai ter mais essa preocupação. Então, assim, há um controle nessas reuniões que o senhor participa, há algo nesse sentido desse controle de revisão, de estabelecer regras, alguma coisa nesse sentido? Presidente, não há. O que existe é a responsabilidade que sempre existiu sobre o conteúdo de uma peça, sobre o conteúdo de uma tarefa jurídica, seja ela qual for dentro do nosso ecossistema. Todas as vezes em que eu tento fazer uma apostila na IA, que eu peço para o meu assistente, eu tenho um assistente responsável por apostilas. Eu tenho, acho que uns 50 assistentes, cada um com sua finalidade específica. E esse assistente de apostila, que eu chamo de apostilador, né? Esse assistente, ele geralmente me diz, trate a IA como seu estagiário. Eu até digo, não trato, porque assim, eu conheço muitos, e já tive muitos estagiários excelentes. A IA, ela não estagiária, ela é um aprendiz. E aí, assim como um aprendiz deve ser tratada, presidente. Se você delega para um aprendiz uma tarefa, via de regra, você não vai judicializar essa peça, você não vai entrar com essa peça da entrada no Poder Judiciário sem revisar antes. Então, a estratégia continua sendo a mesma que sempre existiu. Você, como detentor do conhecimento, se responsabilizar pelo conteúdo produzido por um dos seus alunos, por um dos seus aprendizes. Essa é a estratégia, ela é humana, ela é travou aqui. Ela é uma competência de professor que você é. Uma competência que você tem que continuar tendo, uma habilidade ou uma funcionalidade que você, como o ensinante, ou o ensinador, ou o educador daquele aprendiz, continua tendo que ter. Então, o foco é sempre esse, o mindset e continua sendo esse. Eu vou revisar o trabalho do meu aprendiz. Obrigado. Dispone. Obrigado, professor Rogani. Bom dia, doutor Fábio, tudo bem com o senhor? Bom dia, doutor Justin. O senhor falando aí a gente vai acompanhando, daqui a pouco fala algo que já é estranho para nós. E o senhor falando aí, eu até fiz uma pesquisa aqui, que eu me considero um analfabeto em inteligência artificial. Essa pesquisa, ele me deu a resposta seguinte, que esse analfabetismo e inteligência artificial configura uma nova barreira de exclusão, tão perigosa quanto a falta de alfabetização tradicional.
E aí aumentou ainda mais a minha preocupação, porque o senhor diz o seguinte: olha, você não transfere a sua inteligência, você transfere apenas uma capacidade de análise. Mas sempre revise, né? E aí o senhor chegou no fator de alucinação. Eu não sei se nem consigo fazer uma pergunta de forma coerente, que seria o seguinte, né? Concluiu-se também que não há uma transferência ali da responsabilidade humana. Mas esse fator de alucinação, num caso específico que eu me considero ali um analfabeto na inteligência artificial, eu chegarei ao ponto de eu identificar essa alucinação e se estendendo além disso, para nós advogados, quais seriam os principais pontos de vulnerabilidade para o advogado? Obrigado, doutor Jusimar, pela pergunta. Pelas perguntas, né? Em relação à primeira pergunta, se é que entendi, né? O senhor pode me esclarecer, mas no caso eu não tenha entendido. A alucinação, como identificar, não é isso? Como identificar? Isso, como identificar que houve, na minha pesquisa, houve uma alucinação ali na exposição do conteúdo? Perfeito, perfeito. O argumento de autoridade, ele ao longo do tempo, ele sofreu modificações, né? Antes, né, no período socrático e até pré-socrático, as pessoas se reuniam em praça pública, e aí, por ter alguém considerado sujeito suposto saber, o que aquele alguém falava, palestrava, era visto como argumento de autoridade. Isso se transferiu para livros, a gente tem livros publicados por editoras de respeito, isso se transferiu para a jurisprudência nos repositórios oficiais de precedentes, e hoje, aos poucos, está começando a se transferir para a inteligência artificial. Bem aos poucos, por conta do fenômeno da alucinação. Por que você não duvidava do filósofo na praça? Por que você não duvidava do livro ou do repositório do tribunal? Porque você entende que a fonte está vinda, ela vem de um argumento de autoridade. E aí, nesse contexto, para informações específicas, a inteligência artificial, ela não é argumento de autoridade. Vamos separar as coisas. A informação específica é o número do processo, o texto da súmula. Essa é a informação específica. Como eu falei antes, a IA, ela é treinada com trilhões de textos e documentos e vídeos e áudios. Então, ela é treinada para gerar conteúdo novo. Então, ela é menos eficiente em te entregar um resultado específico do que te entregar um texto novo, porque ela foi treinada com uma vasta quantidade de conhecimento. Então, ainda não é possível você delegar ou pelo menos enxergar a inteligência artificial como um argumento de autoridade. O truque está, doutor Jusimar, em continuar enxergando, em setembro de 2025, na IA como um aprendiz. E como um aprendiz, obedecer a regra de ouro. O meu assistente, ou meu aprendiz, né, simulando aqui uma conversa, um delírio aqui com um assistente de IA. Você tem certeza? Não, não tem. Então, você como detentor do conhecimento, ou se você tiver dúvida, aí sim você procura as fontes clássicas consideradas para a gente até hoje como fontes seguras de argumento de autoridade. Os livros, os repositórios jurisprudenciais. Essa é a parte em que a regra de ouro deve funcionar sempre. Nunca confie, sempre revise. Eu não sei se respondi as duas ou se só uma delas, doutor. Respondeu parcial, professor, que a segunda pergunta na visão do senhor, qual seria aí os principais pontos de vulnerabilidade do advogado? Lembrei. É exatamente o que eu acabei de falar. Súmula, jurisprudência, precedente com número fixo, com número exato, ainda é um calcanhar de Aquiles. Embora hoje a gente tenha iniciativas, eu acho que eu ainda estou com a tela compartilhada, a gente tem iniciativas como essa, essa palestra não é patrocinada, mas eu acho que vale sim a pena a gente falar. Existe uma ferramenta sendo desenvolvida desde o começo do mundo, chamada jurisprudência GPT. Jurisprudência GPT está em fase beta ainda, onde você coloca lá o texto. E qual é o diferencial do site Jurisprudência GPT? É que ele te entrega algo
não sem antes, eu até marquei aqui, TRE Tocantins, não sem antes ter certeza de que já há um acórdão, já há uma ementa, já há uma decisão sobre aquele contexto. Eu coloquei aqui uma expressão genérica chamada efeito outdoor, e aí ele faz uma pesquisa, ele traz uma definição doutrinária do que seria efeito outdoor, e lá embaixo ele vai trazer, se a internet ajudar aqui, pronto, está trazendo. Ele vai trazer aqui uma série de citações reais, de processos reais, que foram julgados no TRE do Tocantins, contendo, no caso aqui ele trouxe apenas um, de processos que foram julgados no TRE do Tocantins. E aí você tem, doutor Josimar, a segurança que está, sim, consultando ali um argumento de autoridade. No momento em que você tem o documento que deu origem àquele texto doutrinário, você tem como baixar e citar aquele precedente em sua petição, aí sim você pode entender que a inteligência artificial está começando a se transformar em um novo argumento, uma nova autoridade em que você pode se confiar em seus argumentos. Como falei, essa é apenas uma das ferramentas, não estou sendo patrocinado por ela, mas é uma ferramenta que eu comecei a acompanhar o começo da construção, conheço as pessoas que começaram a desenvolvê-la, não tenho contato direto com eles, mas é uma ferramenta que eu acho muito interessante, muito boa. Jurisprudência GPT, ainda em fase beta, doutor Josimar. Muito obrigado. Disponha. Muito obrigado, professor. À disposição. Bom, o Alex pediu para falar, nosso colega. Bom dia, Fábio. Bom dia, Wolfgang. Tudo bom? Prazer. Não vou ligar a câmera porque eu estou em casa e não está meio... Não dá para ligar aqui. Alex, quanto Qualquer tempo? sorte. Tudo bom? Quanto tempo? Primeiro eu vim para a palestra por causa de vocês dois, né? E o assunto também me é muito aprazível. E eu queria continuar na mesma linha de pergunta do doutor aqui, sobre esses argumentos de autoridade e essas autenticações, vamos dizer assim, né? Esses check-ups que a gente faz. E eu desconhecia a jurisprudência GPT, não conhecia, conheço agora, mas a gente sabe que as LLMs, tipo GPT, Perplexity, essas coisas que a gente geralmente usa para montar textos, elas assumem papéis específicos. Eu quero que você assuma o papel do Wolfgang Carvalho, doutor nisso, perere parará, e seria uma via para a gente checar esses tipos de argumentos, pedir que determinadas consultas que a gente faça para montar textos, etc., que a inteligência vá assumir, tipo, a jurisprudência do TRE Tocantins, a jurisprudência do TRE Maranhão, ou um desembargador específico de um TJ ou TRF, seria viável para a gente ter menos variação de texto e contexto? Não sei se eu me fiz claro. Entendi perfeitamente, Alex. Bom, eu tinha parado de compartilhar a tela aqui, mas não reduz o risco de alucinação. Se é que entendi sua pergunta, você definiu uma persona, que é o que você chama de dizer, é o que a gente chama, né, de dar uma personalidade. Você é um juiz, você é um assessor, você é um advogado especialista em direito eleitoral. Cada vez que você faz isso com a IA, você está dando a ela, entregando a ela uma personalidade, e nos meios aqui a gente já chama de persona. Que bom revê-lo, meu amigo. Bom revê-lo, saudades. Se você fizer um assistente definindo a persona, isso não é suficiente, Alex. Infelizmente, não é suficiente para que você tenha uma precisão na entrega dos resultados. E a razão é a mesma pelas quais eu já falei 2 vezes, né? A IA, ela é muito ruim em te entregar informação específica. Ela é muito ruim. Então, como ela é muito ruim, porque ela é treinada com trilhões de informações, você não tem a segurança de que ela vai te entregar o número correto do precedente, o texto adequado da súmula e até mesmo o texto do Código Civil, um artigo do Código Eleitoral específico que você queira. Exatamente porque ela não foi pensada para replicação. Inclusive, há processos astronômicos da casa de milhões de dólares entre empresas que processam OpenAI, empresas que processam outras empresas que criaram modelos de linguagem por plágio. Há processo. E aí, essa é uma ferramenta, inclusive, de
que as empresas de LLM usam para se proteger. O ato dela, não é que elas não é que os cientistas de dados, eles não saibam entregar. Eles sabem como fazer. Só que eles não podem fazê-lo, inclusive por questões relacionadas a direitos autorais mesmo. Até porque nenhuma OpenAI da vida, ou similar, diria ou assumiria publicamente que treinou o seu modelo de linguagem com material protegido por direitos autorais. Daí a barreira que existe da IA te entregar uma informação precisa em relação, ainda respondendo a pergunta do Dr. Gilcimar, em relação ao número do processo, em relação ao texto exato contido naquela ementa, em relação ao texto exato contido naquele naquele artigo do Código Eleitoral. Ou seja, transcrições não são a especialização dos modelos de inteligência artificial. Não porque não se tenha capacidade técnica para fazê-los, mas por questões de direitos autorais mesmo. E aí essa proteção, essa barreira técnica, ela evita processos, embora não tenha evitado ultimamente, não. Tem um site aí de livros que tem um processo astronômico contra a OpenAI, que é bem provável que ganhe. Está rolando aí há uns meses já, um ano e meio, mais ou menos. Respondido, doutor Alex? Tá, mas se ainda me for permitido, não sei se o doutor Volgani permite, se o doutor Volgani permitir, eu tenho um alento para isso também, assim como eu mostrei para vocês agora há pouco a jurisprudência GPT, existe uma ferramenta chamada Notebook LM, que é uma ferramenta muito interessante para evitar alucinações. Você cria aqui, por exemplo, eu tenho aqui um notebook chamado LGPD. Esse notebook eu alimentei com o projeto de lei sobre IA, com a resolução 615 do CNJ e com a lei 13.709, que é a lei geral de proteção de dados. Qual é a diferença entre um modelo que eu chamo aberto, que é o ChatGPT, para o Notebook LM, que também pertence a Google? Qual é a diferença? É que quando você forma a base de conhecimento dele, ele usa a inteligência artificial para estruturar a sua resposta, porém, vai mitigar muito o risco, doutor Jucimar, muito o risco de alucinação, porque você ofereceu a base de conhecimento dele. E aí, se você fizer perguntas para ele, 90%, 99%, sou capaz de arriscar, das vezes ele vai responder única e exclusivamente com base na base de conhecimento que você montou para ele. É uma mitigação da alucinação, Notebook LM, você pode inclusive gerar pequenos textos aqui que vão servir para você utilizar nas suas peças jurídicas eleitorais. Pronto, obrigado pela... Doutor Volgani nem me autorizou, doutor, mas eu tinha compartilhado a tela novamente, me perdoe, vou parar agora mesmo. Eu tenho só uma pergunta, Fábio. À vontade. Vamos supor que eu sou um advogado que não tem a menor noção de inteligência artificial, mas vi que ela pode me ajudar muito. Eu consigo contratar serviço para criação de prompt para o meu escritório? Existem, sim, Volgani, uma série de sites que vendem prompts jurídicos já prontos, né? Mas eu recomendo mesmo que os profissionais procurem um curso específico, porque a estratégia de como montar um prompt, ela é muito melhor de ser aprendida e de ser usada no dia a dia. A inteligência por trás da engenharia de prompt é muito melhor de ser aprendida do que simplesmente você comprar prompts prontos. Mas existem diversos sites, Volgani, vários sites que vendem prompts prontos. E aí você não precisa se preocupar com estratégia se você já tem um prompt pronto para entregar um resultado daqueles que você queira. Inclusive, eu criei, Volgani, um banco de prompts gratuito, né, que eu estou começando a montar aos poucos, né. Tá quem tiver acesso ao Instagram, ao meu Instagram, vai lá ver um linkzinho com um banco de prompts. Ele começou agora, então a gente tem lá, acho que menos de 15 prompts. O acesso é totalmente gratuito e o bom é que você pode entrar lá e solicitar um prompt, porque como é uma comunidade, a ideia é que, ainda que eu não tenha tempo de desenvolver o seu prompt, outras pessoas com experiência também podem pegar aquele prompt para desenvolver. Isso gratuito, não precisa gastar nada para isso, não. 0,800 total. Maravilha. Acho que alguém pode ter ficado com vontade de fazer a pergunta, eu fiz. Existem, sim, vários. É só procurar. Com prompts jurídicos, como comprar. Dá um Google e você consegue.
Então, gente, se não houver mais perguntas ou manifestações, eu queria agradecer muito, Fábio. Acho que foi muito esclarecedor, mas ao mesmo tempo trouxe inquietações para a gente, que talvez a gente precise de um pouquinho de tempo para refletir e saber como é que a gente vai aproveitar melhor isso na nossa atividade. Então, sempre um prazer. Devolvo a palavra para o Fábio se despedir e depois para o presidente. Obrigado, doutor Vogani. Obrigado, Reforça aí seus contatos. Sim. Eu estou no @sensoativo, que é o meu Instagram, e todo mundo pergunta o porquê. Antes que perguntem, essa é uma palavra que eu criei para divulgação de textos há 25 anos, e o senso tem a ver com discernimento, e o ativo Quando ele tem a era ver... criança, ele criou isso. Quando eu era criança. E o ativo tem a ver com a ação, o ato de discernir. E sempre em busca de lucidez, sempre, na época que eu comecei a escrever, sempre em busca de lucidez, sempre em busca de um texto reto, pé no chão. Então, @sensoativo vai por isso. E também por conta do senso de humor que a gente tenta manter também sempre ativo. Lá no @sensoativo estão meus contatos, tem o link para o banco de prompt. E queria agradecer muito, doutor Márcio, pelo convite, pela confiança, doutor Vogani também, pela confiança no neófito aqui na área de palestras, e não tão, né? E é isso, gente, me coloco à disposição pelo Instagram para eventuais esclarecimentos adicionais, contem comigo sempre que precisar. Bom dia a todos, excelente semana. Doutor Fábio, muitíssimo grato. Parabéns pela palestra aí. É um assunto muito prazeroso, né? E para a gente aí, que o doutor Vogani falou, eu também sou igual o doutor Josimar. Já fiz um curso de chat GPT aqui, mas eu acho que o proveito foi pouco, né? Estou sempre buscando aqui, trocando ideia com o pessoal do escritório, para a gente ver qual é o melhor IA para contratar. E a gente faz curso, cada dia muda, é um negócio que a evolução é muito rápida, né? Então, foi muito bom essa... Que pena que alguns advogados poderiam ter assistido, né? Mais advogados ter assistido, porque é o nosso dia a dia. Mas eu vejo que é o caminho sem volta, e acho que eu achei interessante isso que eu colocou, foi aquelas imagens lá, né? De que sobra tempo para a gente... Sobra mais tempo, né? Então, assim, acho que fica assim, doutor Vogani, já um convite para um próximo aí, né, para novas colocações aí do que vai surgindo, né, melhorar essa advocacia eleitoral. Então, foi muito bom. Então, assim, em nome do IDETO, quero agradecer ao doutor Vogani por ter viabilizado, disponibilizado seu tempo, e o doutor Fábio, agradecer imensamente. Nós temos aqui também participando, que é membro do ID, doutor Fábio, doutor José Machado, que é diretor-geral do TRE aqui em Tocantins, tem alguns servidores que eu vi aí também. Então, isso é bom, porque o Machado é um visionário, e ele traz todas essas tecnologias aí para o servidor. Nosso tribunal aqui é um tribunal de excelente qualidade, né? Está aí nas melhores qualificações. Então, a nossa ideia aqui foi justamente do IDETO, nesses encontros, crescer o direito eleitoral e também divulgar essas ideias, trazer tecnologias, trazer inovações de um modo a contribuir com o desenvolvimento da justiça eleitoral. Então, parabéns, foi excelente. Já fica aqui o convite. Não sei se eu conheço o Tocantins, para conhecer o Tocantins, talvez o doutor José Machado até o encaixe aí numa futura evento aqui do TRE, para trazer essas colocações, essas ideias, e espero conhecê-lo pessoalmente e aqui no Tocantins ou talvez no Maranhão. Então, assim, meu muito obrigado, doutor Vogani, obrigado a todos que participaram aqui desse diálogo, mais um diálogo do ID. Então, muito obrigado, boa semana a todos.